Olá! Hoje vamos conversar sobre os fundamentos da gestão de projetos. Para que você possa entender bem a importância da gestão de projetos, vamos conhecer a história de uma grande organização do ramo da construção civil. Essa empresa foi a maior construtora de imóveis residenciais do país e tinha por volta de 40 mil clientes espalhados por mais de 60 cidades. Possuía uma média de 700 empreendimentos em andamento. Parece impossível que uma organização desse porte pudesse falir, não é mesmo? Mas isso aconteceu. Para você ter uma ideia, a empresa chegou a uma dívida monumental de 800 milhões e viu o prejuízo crescer em 600 mil por dia. Podemos atribuir essa falência à falta de transparência no acompanhamento dos projetos da empresa. Comparar planejado versus realizado e corrigir os desvios são procedimentos essenciais para o sucesso de qualquer empresa. Isso faz parte do que chamamos ciclo de vida de um projeto. Para entender esse ciclo, precisamos, em primeiro lugar, compreender o conceito de ciclo de vida. Como o ciclo de vida normal, nascer, viver e morrer, o ciclo de um projeto também tem etapas. Dessa maneira, fica evidente a necessidade de se estabelecer uma sequência de etapas, com início, meio e fim bem definidos. Para compreendermos a importância desse ciclo, vamos fazer uma analogia com a construção de uma casa. A construção de uma casa é um desejo comum entre as pessoas, mas você não consegue construí-la sem antes fazer o projeto dela, e muito menos sem ter o conhecimento necessário para a sua execução. Essa tela que eu vou mostrar agora exemplifica bem essa necessidade. Vamos ver? Para se fazer uma casa, é necessário, em primeiro lugar, ter o desenho da planta estrutural, hidráulica e elétrica. Observe que a imagem mostra os 3 tipos de planta de uma construção de uma casa. Antes mesmo de pensar na compra de qualquer material para essa construção, é preciso ter em mãos as plantas detalhadas minuciosamente. Imagine que essa construção é a de sua casa. Caso você não pensasse nesses detalhes, poderia mais tarde ter uma enorme dor de cabeça, por não ter previsto todo o sistema elétrico, telefônico e hidráulico de sua moradia. Você pode imaginar o tamanho do problema? Mas somente as plantas detalhadas não bastam. É preciso também prever gastos, os prazos para a construção e ainda considerar os riscos possíveis. Percebe como a construção de uma casa deve ser bem planejada? Tanto quanto os projetos de sua empresa. É por isso que vamos utilizar esse exemplo durante o nosso curso. Assim como a construção de uma casa, um projeto também é um empreendimento temporário e com o objetivo de criar um produto ou serviço único. Para ficar mais claro, vamos explicar o que caracteriza um projeto. Em primeiro lugar, o que caracteriza um projeto é ser uma iniciativa única, que nunca tenha sido feito antes. Outra característica é que os projetos são temporais. Eles têm um ciclo de vida bem definido, com início, meio e fim. Um projeto é organizado em fases e atividades bem detalhadas que visam atingir um objetivo específico que deve ser alcançado. Vamos ver essa imagem. Ela reúne o que acabamos de falar, ou seja, os projetos têm objetivo específico, são temporais e, além disso, são também uma iniciativa única. Como vimos, os projetos possuem um ciclo de vida. Os princípios básicos de um ciclo de vida são definidos pelo método PDCA. PDCA significa Plan, de planejar, Do, de executar, Check, que é verificar, e, por fim, ACT, que significa corrigir. PDCA é um método gerencial que auxilia no controle de processos. É uma sequência de atividades ou procedimentos com regras e fluxos de atividade definidos. Essa sequência de atividades busca atingir o objetivo estabelecido pela empresa. Esse método gerencial proporciona uma melhoria contínua nos resultados das atividades que são realizadas pelas pessoas dentro das empresas. Isso garante a qualidade do produto ou serviço entregue. O método PDCA não é recente. O
conceito foi desenvolvido na década de 30 e implementado no Japão após a Segunda Guerra Mundial. Essa implementação foi realizada por Deming, que é considerado o maior divulgador do método. Um projeto inicia com um planejamento, que é quando determinamos onde queremos chegar. Mas sem acompanhamento e o controle durante a execução, corremos o risco de não alcançarmos os objetivos propostos. Se utilizarmos corretamente o método PDCA, as chances de alcançarmos esses objetivos serão bem maiores. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre esse método? Vamos ver alguns conceitos nessa imagem. O ciclo de um projeto inicia-se quando é identificada uma necessidade ou um problema na organização. A partir daí, a gerência estabelece metas para que essa iniciativa se consolide, ou seja, inicia-se a etapa de planejamento. Planejar é a etapa inicial de um projeto, que visa criar um plano de ação para a realização do projeto. É nessa etapa que os objetivos e os itens de controle são estabelecidos. Nela, são definidos os métodos que serão empregados na execução das atividades para alcançar as metas estabelecidas. Então, em outras palavras, o planejamento envolve definir aonde se quer chegar, como fazer e como controlar custos, prazos, escopo e qualidade, para não haver desvio do planejamento. Na etapa de planejamento, é fundamental definir o escopo, que é, na verdade, a descrição detalhada do objetivo do projeto, para evitar ações a mais ou a menos. Na sequência, ocorre a etapa de execução das atividades que foram planejadas. Os métodos escolhidos para realizar as atividades serão executados conforme os fluxos de trabalho que são detalhados pelos processos. Entenda processo como um grupo de atividades relacionadas de forma lógica para otimizar o uso dos recursos da empresa visando um resultado. Antes de darmos sequência na imagem do ciclo, vou mostrar para você um exemplo de fluxo de trabalho dentro da fase de execução. Essa imagem vai mostrar bem o significado de processo dentro do fluxo de trabalho. O exemplo em questão trata-se de um projeto de uma construção civil, mas os processos são semelhantes para qualquer área. Durante a execução da obra, dados foram sendo coletados e transformados em um relatório de acompanhamento. Esse relatório aponta-se a necessidade de avaliar riscos durante a execução. Se houver essa necessidade, deve-se agir para reduzir ou eliminar esses riscos. Feito isso, será necessário atualizar esse relatório e solicitar diretamente a mudança. Observe que cada uma dessas figuras aqui da imagem corresponde a um processo. Há um detalhe. Você percebeu que eu utilizei diferentes formas geométricas para cada um desses processos? Não foi à toa, não. Isso tem um significado bem interessante e que está relacionado ao sistema de qualidade. Acesse o conteúdo da web e veja por quê. Agora vamos retomar a nossa imagem do ciclo do PDCA. Continuando na etapa de execução, realizamos os processos de trabalho com os recursos, prazos e critérios de qualidade estipulados na etapa de planejamento. Ficou em dúvida sobre a coleta de dados ou itens de controle? Vou dar um exemplo, que poderá esclarecer. Lembra do projeto da construção da casa? Muito bem. Imagine que você planejou fazer a parede da sala em uma semana e no 5º dia da semana você se depara com apenas 1/3 da parede construída. Possivelmente você vai ter que lidar com um atraso na obra e até mesmo um aumento no custo, não é verdade? Nesse exemplo, você tem 2 itens de controle que são o prazo e o custo. Compreendeu como os itens de controle são fundamentais para a condução de um projeto? Em paralelo à construção que acabamos de ver, inicia-se a etapa de verificação. Essa etapa se concentra na análise dos dados de controle coletados, que, como vimos, são prazo, custo, escopo e qualidade. O objetivo é comparar o estimado com o realizado. Vamos conhecer o propósito da etapa de verificação? A imagem a seguir mostra bem esse propósito. Na imagem, o cilindro representa uma unidade de armazenamento de dados onde está o plano de ação.
Este plano será executado conforme atividades planejadas e, em paralelo, os dados serão coletados para posterior comparação do planejado com o executado. Agora, para concluir o ciclo do PDCA, voltemos à imagem onde ocorre a etapa de correção, que é uma ação de reparo de possíveis desvios ocorridos em relação ao planejado. Essas correções geralmente estão relacionadas aos itens de custo, prazo, escopo e qualidade, mas também podem agir sobre questões como relacionamento humano, mudanças, entre outras. Nessa etapa, realizamos as correções necessárias para que os problemas detectados na etapa anterior não se repitam, atuando diretamente nas causas do problema. Para compreender melhor a etapa de correção, voltemos ao exemplo do atraso na construção da parede da sala. Você se lembra quantos dias estavam planejados para que a parede ficasse pronta? Isso mesmo, você planejou fazer a parede da sala em uma semana, não é mesmo? E no 5º dia da semana, você se deparou com apenas 1/3 da parede construída. É exatamente aí que entra a etapa de correção. Será necessário, para corrigir o planejado, mais pessoas ou alocar mais horas para recuperar o tempo perdido e conseguir cumprir o prazo. Vamos voltar a falar em correção no próximo bloco. Este primeiro bloco está chegando ao fim. Vamos fazer uma rápida revisão e relembrar as principais ideias que vimos nesse bloco? As características de um projeto são: tem um objetivo específico, é temporal e é uma iniciativa única. Outra coisa que aprendemos é que processo é um grupo de atividades relacionadas de forma lógica para otimizar o uso dos recursos da empresa visando resultado. PDCA é o método gerencial que auxilia no controle de processos, que significa planejar, executar, verificar e corrigir. E assim chegamos ao fim do nosso primeiro bloco. Depois do intervalo, você vai aprender sobre a importância da etapa de planejamento. Até lá! Olá, estou de volta com o nosso segundo bloco. No bloco anterior, verificamos como se desenvolve o ciclo de vida de um projeto. Nesse bloco, vamos ver que o sucesso de um projeto depende fundamentalmente de planejamento. É sabido por todos nós que há uma relação direta entre a falta de planejamento e o desperdício. Presenciamos diariamente casos de desperdícios significativos de recursos em nossas atividades produtivas. São desperdícios decorrentes principalmente do mau uso do tempo, de mão de obra, de materiais e etc. Isso causa uma espécie de perda que nos deixa presos à sensação de incompetência. Isso já aconteceu com você? Existem estatísticas que comprovam que este problema ocorre por não nos prepararmos adequadamente para iniciar um trabalho ou uma atividade. Isso acontece quando simplesmente saímos fazendo do jeito que estamos acostumados a fazer, sem parar e planejar. Em geral, o resultado final é desastroso. Para modificar essa situação, é preciso que a direção da organização e também os colaboradores tomem uma decisão estratégica que significa, muitas vezes, mudar a forma de gestão e do encaminhamento dos projetos. Você pode estar se perguntando, como fazer isso? A resposta é simples, aplicando a metodologia de gerenciamento de projetos. Por meio dela, a empresa pode fazer um melhor uso de seus recursos. E por falar em recursos, você ainda lembra da construção da casa? Então, mais uma vez, vamos usá-la como exemplo. Dessa vez para tratar de planejamento de recursos. Vejamos, você dispõe de uma quantidade limitada de recursos, sejam eles financeiros, humanos, de tempo, área de construção, etc. Se não houver um planejamento mínimo para isso tudo, seus recursos podem ser mal utilizados e sua casa pode não sair do papel. É necessário um cronograma para que você tenha a visibilidade de alocação das pessoas envolvidas.
qual o escopo do trabalho delas e a qualidade desejada na entrega, assim como associar corretamente os custos e prazos envolvidos. Caso contrário, você pode ter grandes desvios do desenho inicial do empreendimento ou até mesmo desistir dele. Também é fundamental identificar os potenciais riscos para o seu empreendimento, para que você não seja pego de surpresa se algo não acontecer como previsto, que é relativamente comum. Assim, o motivo para desenvolvermos um planejamento é simples. Projetos, como já dissemos, são empreendimentos únicos, ou seja, todo projeto passa pela incerteza sempre presente no que é novo. Por isso, quanto melhor planejado, menores os riscos. Ainda que um projeto seja do mesmo tipo, ele sempre conta com novas variáveis que estão associadas às mudanças. Por exemplo, de pessoas, local, prazos, custos, entre outros. Mesmo que todas estas variáveis sejam mantidas, um projeto sempre fica vulnerável ao acaso. Daí a importância de um bom planejamento e, associado a ele, o plano de ação, com 2 elementos fundamentais: cronograma e análise de riscos. Vamos ver agora uma imagem mais detalhada do nosso PDCA. Como já vimos, o fluxo de trabalho do ciclo de vida de um projeto inicia-se pelo planejamento. O planejamento é composto por cronograma para a alocação de recursos e estimativas e custos, com posterior análise de riscos. Na etapa seguinte, a da execução, coletam-se os dados reais de custos e horas trabalhadas, isto é, anota-se o que acontece passo a passo. Seguindo o fluxo no sentido horário, avaliamos os custos, os prazos, a incidência de riscos, analisando se houve algum desvio ou não. Esta é a etapa da verificação. Detalhe: tudo deve ser documentado para a correção na etapa posterior. Finalizando o ciclo, temos a etapa de correção dos desvios com uma possível revisão de prazos, de custos